Olá pessoal, tudo bem? A gente vai estudar a palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 11, tá? A palavra do Senhor diz assim: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso o jumentinho, o qual ainda ninguém o montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E, quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Oremos. Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra e te pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la e que teu Santo Espírito nos ajude a praticá-la. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Algo que sempre precisa ocupar a nossa mente, que nós precisamos ter entendimento, é que nós temos divindade que ocupa os nossos corações, ocupa as nossas mentes. Mesmo aqueles que dizem não creem em nada, ele vai ter algo ou alguém ocupando um lugar de destaque dentro do seu coração, dentro da sua mentalidade. E logo é posto quase como uma divindade para ele. Religiões mostram isso, e pessoas também que julgam não ter nenhum tipo de religião também vai colocar algo ou alguém ou um Deus neste trono, neste lugar que essa divindade deve ocupar. Se você olhar para a história da humanidade, você vai ver que sempre isso ocorreu, sempre isso aconteceu. Tá? Houve seres, pessoas que ocuparam este lugar de destaque no coração e nas mentes das pessoas. Tá? Sempre teve isso, sempre vai existir e sempre irá existir. Tá? Porque o homem foi criado por Deus, tá? Aqueles que creem em Cristo Jesus, eles entendem dessa forma, que o homem foi criado por Deus, e sendo criado por Deus, ele foi criado para louvar a Deus. Quando o homem não coloca o Deus triuno, o Deus verdadeiro, neste lugar de destaque, o homem vai acabar colocando outras coisas, quer seja objetos, quer seja pessoas, quer seja sol, lua. Mas é interessante que você vai perceber que sempre há culto a uma determinada divindade em todas as culturas. Mesmo aquelas, escute só, mesmo aquelas que nunca ouviram falar da existência de um Deus, o Deus que a Bíblia ensina que é o Deus verdadeiro, que alguns creem, outros não. Isso aí, se você não crê, você que vai estar ouvindo esse vídeo aí é com você, eu sempre tenho falado isso, mas que alguns creem, outros não. Mesmo essas nações, esses lugares onde ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, ainda não ouviram falar do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm algum tipo de divindade, eles têm algum culto, ele tem algum Deus. Sempre existiu isso e sempre existirá isso. Tá? Esse texto que eu acabo de ler é um texto bastante interessante porque é o momento da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Né? E neste momento que Jesus entra, essa última entrada dele em Jerusalém, porque muito pouco depois ele irá morrer, irá ser morto, e nessa última entrada dele em Jerusalém, há algumas coisas que nós vemos que Jesus de fato é Deus. Tá? Isso aí pra gente, para quem crê em Jesus Cristo, é muito fácil comprovar isso. Talvez você não creia e você não vai ver dessa forma, mas para quem crê é muito fácil. Quando você vê que Jesus manda os seus discípulos ir buscar um jumentinho e diz onde estará o jumento, a forma que estará o jumento, isso demonstra o pré-conhecimento que Jesus tinha
das coisas. Então, logo, só Deus pode ter esse pré-conhecimento das coisas, saber onde está algo amarrado, saber como está, saber como responder e saber como, nesse momento da volta, de que forma o dono desse jumento deixaria que esse jumentinho voltasse com os seus discípulos. Então, isso demonstra o pré-conhecimento de Jesus das coisas, demonstra que Jesus Cristo é Deus. Algo que também é bastante interessante no texto é que os que ali estavam, eles entendem com a entrada de Jesus Cristo ali, que Jesus é o Messias e que Jesus é o rei de Israel, entende que Jesus é o Messias, e entendendo que Jesus é o rei de Israel e é o Messias, eles clamam, eles dizem, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem. Com a entrada de Jesus Cristo, eles entendem que um reino está entrando em Israel, o rei de Israel, o descendente de Davi está entrando em Jerusalém, e entrando em Jerusalém, eles entendem que esse é o rei que o Velho Testamento dizia que viria em nome de Jesus Cristo. Tá? Então, eles tendo esse entendimento de quem Cristo é, eles louvam a Jesus Cristo, colocando ramos, colocando folhas para a entrada de Jesus Cristo, clamando, então cantando que Jesus é, então, o rei de Israel, o rei de Jerusalém. Tá? Estendia suas vestes pelo caminho, então é um sinal de adoração a um rei. Agora, a gente precisa pensar que esses mesmos possíveis que aqui estavam, entendendo que Jesus era o rei de Israel e prestando culto, se prostrando, colocando suas vestes para que ele passasse, montado no jumento, os mesmos que posteriormente, alguns deles, nós podemos assim afirmar, que com certeza estava diante da cruz dizendo crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O homem ele é muito volúvel, o ser humano ele é volúvel. No mesmo momento que algo é de extrema importância para ele, que ele vai entender que aquilo é uma divindade, se ele não tiver firmeza e firmado na palavra de Deus quanto a esse entendimento, no momento muito posterior ele vai dizer, não, ele não é a divindade, então mata-o. Que foi o que aconteceu com Cristo Jesus. Porque o homem é assim. Agora, essa certeza que Deus reina, ela garante algumas coisas que é muito importante para as nossas vidas. Eu estou mostrando para você que toda a nação, todo homem, ele vai ter algo ou alguém reinando sobre a vida dele. Eu mostrei para vocês que estes homens que estavam na entrada triunfal de Jesus Cristo, eles, a princípio, ou eles naquele momento, entenderam, com um conhecimento prévio, talvez que tivesse do Velho Testamento, que aquele era o Messias que deveria vir, e então clamar Hosana ao filho de Davi, ao rei, filho de Davi que vem, ao reino de Davi que vem. Eles tiveram esse entendimento. Toda nação tem um entendimento, todo homem tem um entendimento que existe um rei algo que governa. E eu disse para vocês que o homem é muito volúvel, que o homem ele acaba abandonando esse entendimento que tem muito fácil, desde que não tem uma base muito sólida, muito firmada na palavra de Deus, neste caso, com o entendimento de quem Deus é, ele acaba abandonando. Agora, o que eu quero deixar para você é que, para aqueles que têm essa base sólida, que é firmado na palavra de Deus, que tem esse entendimento de quem Deus é, a partir de um conhecimento das Escrituras, algumas coisas acontecem com a vida dele quando ele entende, Deus reina. O Senhor Jesus Cristo reina. O Deus, a Trindade reina, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade reina. Algumas coisas acontecem com ele que acontecem nessa vida e perdurará pela vida eterna. A primeira delas é quando você tem certeza que Deus reina, algo que nos garante, essa certeza, o que ela nos garante é liberdade nesta vida. Liberdade nesta vida. Tá. Aí você pode perguntar, mas como isso, Abel? Sendo que muitos dizem que são aqueles que creem que estão presos a doutrinas, aos ensinamentos das Escrituras, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não. Quando você entende que Jesus Cristo reina, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho de Davi, que Ele governa sobre todas as coisas, você tem liberdade para cultuá-lo. Você tem a liberdade do pecado, já não mais o pecado tem poder sobre a sua vida, já não mais as preocupações mesquinhas têm poder sobre a vida
dessa determinada pessoa, já não mais os temores desta vida, as preocupações mesquinhas. Pense bem, o sujeito preocupa com o que vou comer, o que vou vestir, como vou trabalhar, o que vou fazer. A liberdade dos temores dessa vida, o sujeito tem medo que o filho morra, que ele morra, que o fulano morra, que a doença, que o vírus, todos esses temores, tudo isso, quando você entende que Jesus Cristo reina, quando você entende que existe um Senhor, você se liberta disso. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6, 27 ao 30, assim, qual de vós, que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quando você entende isso, você entende que você não pode mudar, alterar nada no curso da sua vida, porque tem um Senhor que governa sobre ela. Comida, vestuário, como vão se manter, como vão se vestir, tudo isso se transforma em nada quando você entende que Jesus Cristo está reinando. Que existe um Senhor que está sobre você, que governa a sua vida. Você tem a liberdade do seu complexo de autocondenação. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 11, do 28 ao 30, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e alcançarei descanso para a sua alma. Você vai alcançar descanso quando você vir a Jesus Cristo, entender que Jesus Cristo é Senhor, entender que Jesus Cristo é Rei, e a partir disso, com o entendimento das Escrituras, você passa a ter liberdade nessa vida. Em primeiro lugar, então, a certeza que Jesus Cristo reina nos garante liberdade na vida. A certeza que Jesus Cristo reina, em segundo lugar, nos garante derrota do mal. Olha só, quando você olha para a maldade que o mundo está, para a maldade que existe, no mundo sempre houve. Há uma tendência de pensar que hoje o homem é pior do que no passado. Não, sempre foi. O homem sempre matou. O homem, desde que o pecado entrou no mundo através de Eva e através de Adão, o homem sempre foi mau. A natureza do homem, a natureza sem Cristo, ela é má. Mesmo os atos bons que o homem tem sem Jesus Cristo são atos que são levados para a maldade, para o interesse egocêntrico, egoísta do coração dele. Então, o mal ele é derrotado a partir do momento que você entende que Jesus Cristo reina, que não mais você está no centro, mas que Deus está no centro através da pessoa de Jesus Cristo. E a partir desse entendimento que você tem, você entende que o mal está derrotado. Se você olhar para as Escrituras, você vai ver que esta convicção, esta certeza de que Deus reina e que a partir do momento que Deus reina, o mal está derrotado, foi a convicção de todos os grandes homens da Escritura. Todos os que acreditavam, confiavam em Jesus Cristo, tinham essa convicção. Pelo ato do justo Cristo de ir para a cruz e morrer no nosso lugar, o mal está derrotado. O mal está derrotado, o pecado está derrotado, o Satanás está derrotado, a nossa carne está derrotada, os nossos pensamentos maus estão derrotados, porque Cristo Jesus derrota tudo isso na cruz. E quando você entende que Jesus Cristo, embora morrendo na cruz, posteriormente, obviamente, para todos aqueles que creem, entende que Jesus ressuscitou, ressuscitando para pagar o preço pelo nosso erro, você entende que Jesus Cristo derrota o mal. Você pode me dizer, Abel, eu não vejo maldade nenhuma, eu não tenho maldade nenhuma, eu não sou mal. Na verdade, todos nós, isso é para mim e para todos aqueles que existem, sem Jesus Cristo, eles são maus. O homem é mau, a sua natureza é pecaminosa, a sua natureza é caída por consequência do pecado. Essa é a convicção de todos os grandes homens que a Escritura narra. Se você olhar para Hebreus capítulo 11, você vai ver isso, a galeria da fé, né, demonstrada lá em Hebreus capítulo 11, mostra que todos aqueles homens creram em Jesus Cristo e por isso, por acreditar em Deus, por acreditar que existia um Deus que governava sobre todas as coisas, eles entendiam que o mal estava derrotado. Este mal que existe no mundo agora, onde pessoas morrem, onde crianças morrem, onde políticos roubam, onde as coisas não acontecem da forma que deveria acontecer, que os nossos impostos não são devolvidos para nós em uma forma de
nos abençoar, na maioria das vezes são gastos em outras coisas. Este mal que existe, isso está derrotado a partir do momento que você entende que Deus reina sobre a sua vida. Em terceiro lugar, a certeza que Jesus reina, que foi a certeza que esse povo teve no momento da entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Em terceiro lugar, a certeza que Jesus Cristo reina nos garante consolo na aflição, consolo nos momentos difíceis. Quando nós entendemos que Jesus Cristo está no controle de tudo, você entende que todas as suas aflições, todas as suas preocupações, todos os seus anseios, todas as suas ansiedades, tudo isso pode ser colocado aos pés de Jesus Cristo, colocado sobre Jesus Cristo, porque ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si, como a palavra do Senhor nos diz. Ou seja, Jesus Cristo leva sobre ele as nossas enfermidades e as nossas dores para que nós possamos ser consolados em meio à aflição. E obviamente que o que nos consola agora é a ação do Espírito Santo, então. Então, quando você entende que Jesus Cristo reina, você entende que ele reina e por isso ele mandou o Espírito Santo. E com a vinda do Espírito Santo, agora, nós temos o consolo em meio à aflição, então. Se você olhar o personagem Jó da Bíblia, tão conhecido, no sofrimento de Jó, e aí Jó vai dizer, depois de todo o sofrimento, o que passou, o consolo que ele tem, é que no capítulo 19, versículo 5 do livro dele, livro de Jó, ele diz, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou passando por toda essa aflição, mas eu sei que o meu Redentor vive. Portanto, eu tenho consolo diante da aflição que estou passando. Se você entender as Escrituras e conhece as Escrituras, você vai entender que isso precisa ser vivido por nós. Que nós precisamos viver buscando esse consolo e entendendo que nós temos o consolo em meio à aflição. A palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo 1,12, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sou consolado por isso em meio a tantas aflições que estou vivendo. E você em meio às suas aflições. Saiba que Jesus Cristo, o teu Redentor, vive. Eu concluo essa mensagem dizendo a você que estes que estavam aqui no momento da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, o momento em que eles colocaram suas vestes para Cristo Jesus entrar, o momento em que eles estenderam ramos de palmeiras para Jesus Cristo entrar, eu disse no começo da minha fala, e retomo aqui, possivelmente muitos desses estavam no momento da crucificação dizendo crucificam. Eu não estou julgando aqui ninguém, os atos dos homens, não é esse a minha atitude aqui. O que estou dizendo é que o homem é volúvel e que o homem muda de pensamento muito fácil. Agora a pergunta que eu faço para você é, você tem a convicção de quem Jesus Cristo é, de que ele reina sobre a sua vida? Ou você já teve no passado, olha, houve um momento, Abel, que eu tinha uma intimidade muito grande com Deus, com Jesus Cristo, e eu fui perdendo no decorrer do tempo, e agora eu não tenho tanta certeza mais da salvação. Eu não tenho tanta certeza mais se Jesus Cristo reina ou não. Eu não tenho tanta certeza mais se Jesus Cristo é o Salvador ou não. Ou se você não tem essa certeza, eu digo para você que a partir do momento que você passa a ter essa certeza lá no fundo do teu coração, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o governador de todas as coisas, Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, e Ele é o meu Salvador, e Ele é o Salvador de toda a humanidade, de todo aquele que se aproxima dEle, eu te garanto que você terá uma vida de paz a partir deste momento. E eu não estou dizendo uma paz que o dinheiro pode comprar, eu não estou dizendo uma paz que os bens materiais podem dar, que o seu trabalho, que o seu filho, que a sua família pode dar, mas eu estou dizendo uma paz que nada nem ninguém pode adquirir. Você terá paz no seu coração. E paz nessa vida que começa agora. Tem muita gente que pensa, não começa só no futuro, não começa na vida do porvir, não começa agora, começa hoje, começa agora. Você passa a ter paz a partir do momento que você tem essa convicção de que Jesus Cristo reina, e essa paz durará para toda a eternidade, porque é o próprio Cristo quem garante isso.
Então, que o Santo Espírito de Deus possa trazer essa convicção ao seu coração e que você possa, a partir desse entendimento que Jesus Cristo reina, não deixar nada mais reinar sobre a sua vida, mas só Ele vai reinar. E Ele não quer dividir o lugar dele com ninguém, não. Saiba disso. Ou é 100% Jesus Cristo reinando sobre a sua vida, ou Ele não reina em nenhum por cento da sua vida. Outras coisas vão reinar. E aí você não vai ter paz. Que o Espírito Santo de Deus, então, te capacite a pensar dessa forma, que o Espírito Santo de Deus te capacite a viver dessa forma, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.